Na vida a gente tem muitos afazeres e a agenda nunca é suficiente para fazer tudo o que queremos, para conquistar tudo o que queremos. É preciso estabelecer prioridades. Qual é a prioridade da sua vida? Todos nós precisamos estabelecer prioridades. Nunca dá tempo para fazer tudo. A nossa energia, dinheiro, talentos, se for disperso por muitas coisas, certamente não haverá condição de fazer tudo o que nós precisamos fazer. A grande questão é estabelecer uma escala de prioridades. E a questão mais importante quando estabelecemos essa escala é: qual é a prioridade da nossa vida? Não apenas da nossa profissão, dos nossos estudos, dos nossos afazeres diários. A prioridade da vida inteira. Jesus, em dado momento, conta uma série de parábolas em Mateus capítulo 13 que associam a ideia de o que é o reino de Deus. Ele repete frequentemente: o reino de Deus é semelhante a... E aí ele tira do dia a dia, das coisas costumeiras, comuns do dia a dia, algum tipo de lição, algum tipo de metáfora ampliada, que a gente chama justamente de parábola. É preciso ter o coração aberto para compreender o que ela significa. E nesse caso aqui, há uma que eu gostaria de compartilhar para falar de prioridade, que é a parábola da pérola. Veja o que diz: que o reino de Deus é também semelhante a uma pessoa que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Perceba o que Jesus está colocando aqui. Primeiramente, há um negociante que compra pérolas. De maneira proativa, ele deseja comprar boas pérolas, fazer bons negócios. E ele é hábil para fazer isso. Ele é competente para fazer isso. Mas chega um momento em que ele encontra uma pérola de um valor tão alto que tudo aquilo que ele havia comprado antes pode ser vendido para que o valor seja comprado e investido naquela grande pérola. O que Jesus está dizendo nessa parábola é que existem certas coisas que vale a pena a gente sacrificar tudo, que vale a pena a gente vender tudo, que vale a pena a gente investir somente nestas coisas. O que seriam estas coisas? O próprio Jesus responde: o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor. Isso me faz lembrar, por exemplo, que quando Jesus está terminando o Sermão da Montanha, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar. E ao falar de primeiro lugar, ele está estabelecendo prioridades: o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está estabelecendo uma prioridade, e a prioridade para ele é quando o homem pensa nas coisas de Deus e investe o melhor do seu tempo, do seu talento e do seu tesouro no reino de Deus. Porque, de fato, se você parar um pouquinho, você perceberá que o tempo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho e os talentos que eu possuo, eles são investidos naquilo que eu priorizo, porque valorizo. Por isso que investir o melhor do tempo, talento e tesouro no reino de Deus é estabelecer uma prioridade. Não significa que estas coisas tirarão de você o senso de investir em algo muito importante, como, por exemplo, a família, sua vida profissional, acadêmica ou qualquer coisa que seja. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é que quando eu tenho uma perspectiva do reino de Deus, mesmo quando eu estou estudando, trabalhando, gastando tempo com a minha família, com coisas que são importantes, o reino de Deus é o fio condutor e o propósito maior para tudo aquilo que eu faço, mesmo que seja algo que precise, como de fato deve ter, uma prioridade menor do que a prioridade do reino de Deus. Então Jesus não está dizendo que existem coisas que concorrem simplesmente pela nossa atenção, pela nossa energia, pelo nosso olhar mais intenso e atento. Ele está dizendo que existe um fio condutor que faz com que todas essas coisas tenham o seu real valor e que não é o maior valor. São pérolas, pérolas valiosas, que você negociou ao longo da sua vida, você conquistou, você alcançou e são preciosas para você. Mas quando algo precisa ser comprometido por um valor maior, o valor maior sempre será o reino de Deus. É nesse sentido que a pérola de grande valor acaba relativizando
o valor de todas as outras coisas. Em algum momento Jesus colocou isso de uma maneira até um tanto quanto radical para alguns. Ele disse, se você amar mais pai, mãe, bens e coisas que você tem nessa vida do que a mim, você não é digno de mim. Jesus não estava falando que você deve abrir mão dessas coisas, mas que você deve usar essas coisas em função da pérola de grande valor, que é a própria presença de Deus na sua vida. Se você caminhar nessa direção, você descobrirá como estabelecer prioridades é possível e desejável, desde que lá no topo não tenha nenhum outro a não ser Deus e o seu reino. Essa é a nossa partilha de hoje e eu espero que você estabeleça prioridades a partir da prioridade de maior valor, que é o reino de Deus na sua vida, a própria presença de Deus na sua existência.